E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Tom César e trago para vocês mais uma edição do Vox Nerd. Hoje, a música, o tema já diz tudo. Vamos falar sobre o Superman. Isso mesmo, a morte do Superman completa 30 anos. E a gente veio aqui falar um pouquinho, sem muito spoiler, porque por incrível que pareça, muitos leitores novos, muitos leitores também, alguns leitores que já estão há bastante tempo aí, colecionadores, não leram essa saga. E o pior, tem essa história na sua prateleira. De alguma maneira, seja no formatinho, seja no formato americano, seja com capa dura, mas eles têm e não leram. Você pode ser um deles, que ainda não leu essa incrível saga da morte do Superman. Bom, mas antes de mais nada, a gente vai falar para você ir ali embaixo, ativa o sininho, se inscreve no canal que é muito importante e também deixa o seu like. Isso faz a gente fortalecer ainda mais e trazer muito mais conteúdos para você. Agradecendo a todos que estão inscritos, todos aqueles que vêm e comentam. É muito importante o seu comentário, muito importante deixar a sua impressão aqui, tá bom? A morte do Superman. No finalzinho do ano de 1992, mais precisamente em dezembro, o mundo ficou chocado com as notícias de que o Super-Homem, para nós no Brasil ainda era Super-Homem, não era Superman, iria morrer. Chegava às bancas dos Estados Unidos The Man of Steel número 18, a edição que dava início a esta saga. Os fãs ficaram comovidos, mas ao mesmo tempo revoltadíssimos, enquanto que a DC conseguia voltar os holofotes da mídia para o azulão. O plano original, na verdade, quem pensa que o tempo todo eles pensaram em matar o Superman, não foi bem assim. Na verdade, eles precisavam sim trazer os holofotes de volta para o Homem de Aço, que estava com as vendas lá embaixo. Mas como fazer isso? Primeira coisa que pensaram, idealizaram, reuniões e tudo mais, e chegaram à conclusão que, finalmente, Clark Kent e Lois Lane deveriam casar. Mas, uma decisão da alta cúpula da DC adiou o matrimônio e tirou isso da ideia dos roteiristas. Por quê? Porque havia uma série de TV, Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman, que a cúpula queria que ficasse ao mesmo tempo que na TV, na série TV, nos quadrinhos, Superman e Lois casassem. Então queriam algo simultâneo. E, portanto, a ideia foi logo cortada. Tem que aguardar a série prosseguir e chegar ao momento de que Lois e Clark na série de TV vão casar e daí aproveitar o gancho e casar nos quadrinhos. E isso aconteceu muito tempo depois do casamento da Lois e do Clark na série de TV. A saída então, qual seria? Vamos lá, reuniões, mais reuniões novamente, vão todos para a sala de roteiristas e um belo dia alguém fala uma piada, uma brincadeira, num tom de brincadeira. Que tal matar o Superman? Uma ideia totalmente em tom de piada. Mas acabou se tornando um marco na longeva trajetória do personagem. Enquanto isso, e depois de decidido matar o Superman, trazê-lo de volta, isso tudo lá com os roteiristas. E aqui cabe falar um pouquinho dos roteiristas, tá? Envolvidos. Dan Jurgens, Jerry Ordway, Roger Stern, Lois Simonson. Então, muitos desses caras envolvidos, pensando, tramando, idealizando como que seria esta morte e logo em seguida o retorno do Superman. Como seria feito? Qual o vilão? Alguns diziam que seria o Brainiac, outros diziam que seria o Lex Luthor, outros que seria o Mongul. E qual era o caminho? Daí chegaram à conclusão que seria algo totalmente novo
totalmente impensado até aquele momento. Não teria nenhum desses vilões já conhecidos, mas sim um novo vilão muito poderoso. Tinha que ser algo muito, extremamente poderoso para matar o Superman. E assim foi feito. Você já sabe como que foi. E se você não sabe, eu não vou falar, porque você vai ter que procurar, você vai ter que ler. Se está aí na sua prateleira, tá? Se está aí na sua prateleira, se está aí na sua estante, se está aí no seu armário, pegue e vá ler essa história. Enquanto o aguardado regresso do Super-Homem não ocorria, a DC lançou outros personagens que seriam, na teoria, o Super-Homem renascido, Superman revivido, Superman retornando. 4 indivíduos clamaram o manto de Superman. Um deles, Aço, um Superman usando uma armadura altamente resistente. Tinha também o último filho de Krypton, um Superman violento, que todos pensavam ser a reencarnação do Superman com um corpo à imagem de Kal-El, o último filho do planeta Krypton. Tinha também um adolescente, supostamente um clone do Superman, que depois de muito tempo acabou aceitando o codinome de Superboy. E havia ainda o Homem do Amanhã, um ciborgue que se proclamou, se auto-intitulou como sendo o Super Ciborgue, reconstruído com o que restou do corpo do Superman. E durante um tempo essa história também aí ficou na imaginação dos leitores qual deles era o verdadeiro Superman. Aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia e situar aí na linha do tempo, a morte do Superman foi lançada somente em dezembro de 1993. Isso mesmo, ou seja, praticamente um ano depois do início do evento nos Estados Unidos. Portanto, embora fosse outros tempos, sem a velocidade da internet, a maioria das pessoas aqui no Brasil já sabiam o que havia acontecido no final da saga. Seja através de revistas especializadas, seja através de notícias dos jornais e também através da própria entrega da revista americana, que houve sim em várias partes do país. Mesmo assim, foi um enorme sucesso de vendas e levou muitas pessoas às bancas somente para adquirir essa edição. A edição nacional, aí vamos puxar um pouquinho pela memória, né? Lançada pela Editora Abril, era bem caprichadinha, embora em formatinho. Tinha uma capa em relevo, e toda preta com o símbolo do Superman em vermelho e com alusão a um lado do símbolo que fosse o sangue escorrendo. Depois dessa edição da Editora Abril, houveram outros relançamentos pela Abril mesmo, né? E um formato de minissérie pela Panini, já em formato americano. Também a gente pode citar que essa saga saiu também pela coleção DC da Eagle Moss. E também esta edição aqui em capa dura pela Panini. Olha aqui, bem bacana, capa dura, bem bacana, ó, pela Panini. Eu demorei bastante tempo, vou dizer que eu demorei muito tempo para conseguir essa saga do Superman, principalmente essa da Panini, tá? Embora na época eu tivesse lido lá em 93, quando chegou ao Brasil, e antes mesmo tivesse dado uma folhada no material americano, eu nunca tinha chegado a pegar ela completa de ponta a ponta. Lembro-me que em 93 a gente leu, daí depois saiu mais Funeral para um Amigo, depois saiu O Retorno do Superman, mas nunca numa sequência, né? Nunca numa sequência do automático, assim, tu pegar, sentar e poder ler ela na sequência bem certinho. Então tive a oportunidade, consegui aqui nos grupos de trocas do WhatsApp, que eu estou sempre ressaltando que é importante você trocar, porque alguém do outro lado vai receber esse material e vai ficar muito contente de completar a coleção ou de conseguir um material que queria há muito tempo ler. Então, ressalto aqui a importância e deixo o link do Box Nerd, grupo de WhatsApp, que para você que está procurando alguma edição, vai lá, fala com o pessoal, deixe seu anúncio.
que você quer vender alguma coisa, se quer trocar alguma coisa, vai ali e conversa com o pessoal que vai ter muito material bacana para troca, para venda e para compra. Então esse material que eu já mostrei, vou mostrar de novo, tá? Saiu em duas partes, parte 1 e parte 2, eu demorei para conseguir, mas aqui está. E neste ano, em dezembro deste ano agora, 2022, a Panini já anunciou o lançamento de uma edição comemorativa aos 30 anos da saga, em formato ônibus. Então não tem mais desculpa para você não ter lido, para você não adquirir. Ah, mas o ônibus é muito caro. Aproveita, agora com o lançamento do ônibus, muita gente vai estar se desfazendo dessas duas edições da Panini ou de outro material que tenha tido durante esse tempo, tá? Muita gente vai colocar para venda esse material, então aproveite aí. A minha opinião, gente, o quadrinho é muito bem desenhado, tá? Tem vários artistas ali, como Jerry Ordway, tem o Dan Jurgens, tem Karl Kesel, tem, poxa vida, é muito desenhista, Tom Grummett, muitos desenhistas bons pra caramba. A saga tem todos os elementos que um leitor de quadrinhos curte. Uma boa trama, um bom desenvolvimento, um roteiro que entrega boas surpresas. Como eu disse, na época a gente não tinha o acesso que tem hoje, então hoje, para te ter a imersão e ter uma surpresa com o quadrinho, com um final de saga, é muito difícil. E eu entendo pessoas que vão procurar os spoilers, vão procurar o que vai acontecer na saga. Eu entendo. A gente é curioso por natureza. Mas, quem consegue bloquear tudo isso aí, a surpresa é muito maior quando está lendo a revista. E o prazer da leitura é muito maior. Então, sempre eu digo, né? Procure não saber tanto sobre aquela história, sobre aquela HQ que está saindo lá fora. Aguarde, espere, logo está saindo por aqui e você vai poder. Hoje muito mais rápido. Imagine, lá saiu em 92, dezembro de 92, e aqui foi sair só em 93, um ano depois. Hoje não, hoje é, olha, praticamente simultâneo se for comparar com aquela época. Então vale a pena esperar um pouquinho, aguardar para saber o final da saga nas suas mãos. Essa é a minha dica. Mas como eu estava falando dos quadrinhos, né, muito interessante você ver que o quadrinho é uma aventura com muita ação. Acima de tudo, uma aventura com muita ação. O principal disso, né, é que é algo ainda essencial nas HQs, que você procura. Uma leitura bastante agradável. Se por um lado, muitos reclamaram que a história, não, hoje, né, principalmente, reclamam ainda que a história não é real ou sombria. Ah, ela não tem o impacto, ela não é adulta o suficiente. A grande maioria dos fãs foram sim impactados com o acontecimento, que ganhou destaque na mídia mundial. Os veículos de comunicação noticiaram a morte do Superman como um acontecimento real, dando grandiosidade e peso para aquele lançamento. Na época, eu vou falar a minha experiência, tá? Na época eu fui um dos leitores chatos que reclamaram da história. Principalmente do vilão, o Apocalipse. Eu não via ele como páreo para o Superman. Eu não conseguia enxergar isso aí. Hoje, 30 anos depois, tive a oportunidade de reler e me retratar aqui do que havia falado sobre a saga. O Homem de Aço é sem dúvida alguma um dos super-heróis mais importantes dos quadrinhos. E a morte do Superman é a sua maior saga. Isso é claro, que fique muito bem claro que é o meu ponto de vista. A morte do Superman é a maior saga do Super-Homem, do Superman. Ela tem tudo que um quadrinho precisa, gente. A ação, tem humor, tem momentos de tensão, tem tudo. Tudo que um quadrinho precisa ter, ele tem. Esse negócio de ter que ser real e sombrio, isso aí, procure na linha Vértigo ou hoje no selo Black Label. Fica então a dica para quem ainda não leu este quadrinho, para você que deixou aí na sua estante, que deixou aí jogado e ainda não leu, leia. Uma leitura
que de forma alguma é cansativa. E olha, vou apelar aqui e dizer uma coisa que parece jargão assim, daqueles, né, dos piores possíveis, mas é uma verdade. Gente, 1992 sendo lançado, todo mundo falando sobre isso, e entra 93 e só se falava na morte do Superman. Parece que foi ontem. Pois é. Forte abraço, pessoal. Até a próxima semana. A gente traz aí mais conteúdos falando de mais quadrinhos para você, mais cinema. Temos que falar sobre cinema, hein? O mês de outubro passou cheio de coisas, tá? Cheio de terror, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço. A gente se vê por aí. Valeu!